Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um corte do Enem 2021, segunda aplicação. Na descrição tem o link da prova inteira, tem o link de uma playlist Enem ordenada das questões mais recentes para mais antigas, tem um link de questões do Enem ordenada por tema, primeiro Química Geral, depois Química Ambiental, depois Físico-Química. Tem link também de mais questões desse tema, então se você quiser mais questões de cinética, mais questões de Química Básica, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza. Questão 113, Enem 2021, segunda aplicação PPL. Essa questão, pessoal, tem várias formas de fazer. A gente vai fazer rapidão para chegar na resposta, como se estivesse na hora, mas fica até o final que a gente vai conseguir rever diversos pontos aqui, que é muito, muito, muito interessante, tá bom? Então vamos lá, né? A gente lê a chave, né? Esse produto industrial é o cloro molecular, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, carbonato de sódio. Então, esse produto industrial, que produto industrial? Então, um produto obtido industrialmente da eletrólise da solução aquosa de cloreto de sódio tem sido amplamente empregado na indústria, por exemplo, na fabricação de papéis, tecidos e sabões. Ah, tá, esse produto industrial, então, é um produto da eletrólise aquosa do do NaCl. Então eu tenho água com NaCl, água com sal, faço eletrólise aquosa. Vai ter produtos. Você tem que conhecer esses produtos já. Se você conhecer, você já ia acelerar muito a resolução. Um desses produtos é o que ele está falando aqui. Beleza. Normalmente esse produto é usado na desobstrução de encanamentos e sumidouros, pois é capaz de reagir com gorduras. Ah, beleza. Então ele é um produto da eletrólise aquosa do sal de cozinha e ele reage com gorduras. Ele desobstrui encanamentos. Então qual dessas alternativas aqui a gente usa para desobstruir encanamentos? No entanto, a sua manipulação exige cuidados, pois é altamente corrosivo. Então, produto da eletrólise aquosa do NaCl usa para desentupir cano e é corrosivo. Podendo em contato com a pele provocar vermelhidão, irritação e queimadura nos tecidos. Beleza, então ele deu 3 características desse produto. Além disso, se o frasco do produto for abandonado, aberto por um longo período de tempo, ele pode absorver CO2, convertendo-se em um sal. Então, beleza. Eletrólise aquosa do NaCl. Uma característica. Segunda característica aqui, terceira, né? Desobstruir encanamento, ser corrosivo. E quarta característica, ele absorve CO2 e vira um sal. Quem é esse cara? Cl2, HCl, ácido sulfúrico, NaOH e Na2CO3. Então vamos lá. Tema da questão. A questão ela não é bem disso, tá? Mas ela passa por eletrólise aquosa, equilíbrios químicos, físico-química. A gente vai ver em detalhes como que é essa eletrólise aquosa do sal de cozinha. Ela é importante e iria te ajudar aqui. Mas dá para resolver essa questão só com essa segunda e com essa terceira característica, que é uma coisa que eles colocaram para deixar a questão mais fácil mesmo. Se ele só falasse assim, ó, é um produto da eletrólise aquosa do cloreto de sódio e absorve CO2 e vira um sal, ia ficar um pouquinho difícil. Então isso daqui é para você já eliminar algumas alternativas aqui. E também um pouquinho de química inorgânica descritiva, né? Você olhar para esses caras aqui e saber, esse eu uso para desentupir pia, esse eu não uso, beleza? Então fica até o final que a gente vai ver o vídeo da eletrólise e eu vou colocar uma animação para você entender em detalhes isso. Então aqui tá um tubo em U, a gente coloca um eletrodo de um lado, coloca um eletrodo do outro, aqui tá água com sal e vai fazer eletrólise. Aqui na verdade no vídeo é KCl, mas vai ser parecido. A gente vai fazer essa eletrólise e vai ver o vídeo depois no final, tá bom? Então fica aí. Beleza. Então vamos começar aqui com a propriedade talvez mais tranquila. Ser corrosivo. Qual desses caras aqui é corrosivo? Cl2 é corrosivo? Ele vai ser um gás, né? Ele em água, a gente viu em questões anteriores, o Cl2 em água, ele vai produzir ácido clorídrico e vai produzir ácido hipocloroso. Então, ele em água produz produtos corrosivos, mas ele em si vai subir ali, você não vai conseguir pensar. Você até pode pensar que ele é corrosivo, tá? Eu coloquei aqui um X,
porque ele diretamente não seria corrosivo, mas ele em água produz ácido clorídrico e ácido hipocloroso, que é corrosivo. Então ele é corrosivo sim. Ácido clorídrico, corrosivo. Ácido sulfúrico, corrosivo. Hidróxido de sódio, corrosivo. Carbonato de sódio, esse não é corrosivo, tá? Então você tá com azia, quer tomar um bicarbonato de sódio, quer tomar um carbonato de sódio para combater a acidez estomacal, você pode ali pegar naquele sal, né, branquinho do bicarbonato, do carbonato de sódio, que ele não é corrosivo. Então essa é a primeira. Então, gente, pelo fato de ser corrosivo, vai ficar entre o A e o D e já elimino o E aqui. Mais uma característica. Forma um sal com CO2? Aqui, pessoal, vamos lá, ó. Reações inorgânicas. Eu tenho CO2 e eu vou adicionar X e vou produzir um sal. Quem vai ser X? Vai ser minhas alternativas. Então essa parte vermelhinha aqui de ser corrosivo a gente já fez. Agora a gente vai fazer essa quarta afirmação aqui. A gente tá estudando, tá? Tá indo com calma. Na hora você vai fazer tudo correndo. Formar um sal Cl2 com CO2 forma um sal? Não. Vai ter só ametais ali. Dificilmente somente ametais formam sal. Até tem sal que não tem metal, tudo bem? Por exemplo, nitrato de amônio. Eu só tenho nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e tenho um sal. Mas geralmente, o que é o sal, né? O sal geralmente tem uma parte que é o cátion, que geralmente, nem sempre, tem um metal, e tem o ânion, que é um ametal. Então, Cl2 só tem ametais, CO2 só tem ametais, não vai produzir um sal. HCl também não vai produzir um sal. Ácido sulfúrico também não vai produzir um sal. NaOH, poderia produzir um sal. Na2CO3 já é um sal, tudo bem, porque é carbonato com sódio. Já é um sal, mas pode ser que esse sal com CO2 produza outro sal. Então aqui, eliminando, né, teria que ter ali no nível médio, tirando algumas exceções, né, quando o cátion é amônio, como eu já falei para você, geralmente o sal é um cátion com metal. Então, qual dessas alternativas tem metal? A D e a E. Então, somente a D e a E reagiria com CO2, podendo formar um sal. Então, a gente fica entre o D e o E. Então, sabendo que só o hidróxido de sódio da D e da E é corrosivo e que pode formar um sal, só pode ser o D e o E, a gente já chega na alternativa D aqui. Coloquei a reação, a gente já chega na alternativa D e sabe que esse produto da eletrólise é o hidróxido de sódio. Então já marcou a D, nem fez nada de eletrólise, já marcou e foi embora. Mas a gente está estudando, vamos com calma aí. Vamos colocar essa reação só para você visualizar. O CO2, né? Deixa eu virar a caneta aqui. O CO2 com o hidróxido de sódio, ele vai formar, por exemplo, uma possibilidade aqui, o carbonato de sódio e água. Então, sim, essa é a reação da alternativa D do hidróxido de sódio com CO2 formando um sal, tá bom? E aí ele colocou ainda lá no começo, essa seria mais difícil de você saber. A gente vai ver isso daí em detalhes. Esse cara ser um produto da eletrólise do NaCl. Quais são os 3 produtos da eletrólise do NaCl? Nenhum eletrodo produz H2, nenhum outro eletrodo produz Cl2 e sobra ali na água hidróxido de sódio. Então os 3 produtos é H2, Cl2 e hidróxido de sódio. Então Cl2 é realmente um produto da eletrólise, HCl não é, ácido sulfúrico não é, Na2CO3 não é, mas o hidróxido de sódio sim é um produto da eletrólise. E ainda tem essa parte aqui, ó, da desobstrução de encanamentos que eu coloquei junto com o fato de ser corrosivo. Quando a gente vai desentupir o encanamento, a gente compra, eu até tenho aqui, ó, eu vou pegar pra você ver, fica aqui embaixo, ó, não vou nem fazer um corte no vídeo. Peguei aqui, ó. Então, por exemplo, a gente usa, essa aqui é uma marca, né, soda cáustica. Quem que é soda cáustica? Soda cáustica, ó, não é propaganda, não tô ganhando nada. Soda cáustica a gente usa para desentupir pias. Então, deixa eu dar um zoom aqui para você ver, né? Soda cáustica, fazer sabão, desentupir e limpar chapas. Estava aqui do lado, ó, do armário. Aí tem o símbolo, ó, de corrosivo, ó, caveira, 1 kg. E tem o símbolo de corrosivo. Olha só aqui. Isso aqui vende no mercado, a gente usa para fazer sabão e desentupir pias. Tá lá, soda cáustica, não vou abrir, tá? Mas fica aqui embaixo, que eu uso em alguns experimentos, tal.
Beleza? Então, só com isso a gente conseguiria resolver. Agora vamos ver com detalhes a eletrólise da solução de NaCl. Deixa eu guardar essas coisas aqui, que senão eu vou derrubar tudo. Tem vidro aqui, ó. Deixa eu guardar. Beleza, agora a gente finalmente vai ver a eletrólise para a gente revisar e aproveitar aqui para fazer essa revisão. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui primeiro uma cuba, né, uma bacia com água e sal de cozinha. Então tem água e sal de cozinha. A gente vai fazer eletrólise aquosa. Por que é aquosa? Porque o meio é água, beleza? Do NaCl. Então é uma bacia com água e sal. E aí a gente vai ligar um fio desencapado aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem uma pilha, né, um gerador, o símbolo que você conhece da física. Essa pilha, esse gerador, ela fornece tensão, né? E um lado vai fornecer elétrons, do outro ela vai tirar elétrons. E aí de um lado aqui, do polo negativo, a gente vai fazer um fiozinho desencapado. Aonde que tá desencapado? Só nessa parte aqui, ó, que tá exposto o cobre. Essa parte preta aqui, o fio tá com plástico ainda, então não vai acontecer eletrólise aqui, nem aqui. O único lugar que vai acontecer eletrólise é onde o fio desencapado de cobre, né, ou o eletrodo tá em contato com a solução. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado da pilha da bateria, vai puxar um fio, vem aqui, aí aquele tá desencapado. Pronto, quando você fizer isso, já vai começar a eletrólise, mas vamos construindo aqui esse sisteminha para a gente entender. Então a gente tem o polo negativo e o polo positivo. O fluxo de elétrons qual que é? O polo negativo perde elétrons, né? Eu já comentei isso em algum outro vídeo. Como que você faz para lembrar? Lembra que a barrinha menor tá corroendo, se fosse fazendo aquela analogia com a pilha de Daniel. Na pilha de Daniel, o lado que corrói, né, que é a placa de zinco, a placa que corrói, ela perde elétrons. E aí você lembra disso para facilitar, para você não decorar. Então a barrinha menor do símbolo de pilha é o lado que está ocorrendo a corrosão. Por isso que é a barrinha menor, porque ela está corroendo, só para você fazer essa analogia. Então os elétrons saem do lado da barrinha menor, que é o polo negativo, e vai vir para cá. Como é a pilha, como é o gerador que manda em tudo isso, se você desligar, se você tirar essa pilha, tudo para, esse polo negativo ele vai se estender até aqui. Então os elétrons vão vir e aí desse lado vai ocorrer a redução. Por quê? Porque os elétrons estão vindo da pilha e vão chegar aqui. Então aqui é o polo negativo que ocorre a redução. Beleza, é diferente da pilha. Aqui na eletrólise o polo troca. Por que o polo troca? Porque quem manda é essa pilha aqui. Mas não esquenta muito com isso, vamos com calma. E aí do outro lado, que é o polo positivo, os elétrons estão chegando, então aqui vai ter uma oxidação. Aqui a solução aquosa vai perder elétrons para esses elétrons subirem e chegar na pilha, beleza? Então polo negativo e polo positivo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou encher um tubo de ensaio com essa solução de água e sal. Então eu vou ter um tubo cheio de água e sal, vou tampar a boca dele e vou colocar ele dentro dessa cuba. E aí eu vou virar de forma que ele fique encaixado aqui. Então eu mergulhei esse tubo cheio de água com sal, virei, encaixei, e aí eu tenho um tubo de ensaio cheio de água com sal aqui ligado no polo negativo. No polo positivo eu vou fazer a mesma coisa. Então eu tenho polo negativo, onde está recebendo elétrons, o elétrons está chegando, polo positivo, onde está perdendo elétrons. É o contrário da pilha. Por quê? Porque quem manda é aqui em cima e vai inverter o polo. Beleza? Aí o que a gente tem aqui no meio do líquido? A gente tem água, que é uma solução aquosa, Na+, e Cl-, porque é água com sal. Tem gente, eu não vou entrar muito nisso aqui agora, mais pra frente eu vou comentar um pouquinho do vídeo, mas tem gente que quando vai falar os produtos da eletrólise aquosa, coloca assim, eu tenho Na+, Cl-, H+, e OH-. Só que essa água aqui, ela tá ali perto do pH 7. Então a quantidade de H+, a quantidade de OH- é muito pouquinha. Então eu posso desprezar H+, e OH- presente aqui. Eu tenho que analisar quem? Na+, Cl- e água. É isso que eu tenho. Esses íons aqui da ionização da água é muito pouquinho, então nem conta, tá? Não é eles que vão participar da eletrólise. E aí a gente tem que saber o seguinte: qual dessas três espécies aqui vai receber os elétrons e qual dessas três espécies aqui vai perder elétrons. O sódio, pessoal, não faz sentido ele nem receber e nem perder elétrons. Por quê?
Se o sódio perder elétrons, ele vai virar o sódio 2+. Você já viu o sódio 2+? Eu nunca vi. Então o sódio não vai perder elétrons. Outra coisa, o sódio pode receber elétrons? Na eletrólise aquosa, não. Ele pode receber na eletrólise ígnea. Quando o sódio recebe elétrons, ele vira sódio metálico. Então, por exemplo, eu tenho ouro 3. Ouro 3. Quando o ouro recebe elétrons, ele vira o ouro metálico da aliança. Ele existe, ouro metálico? Existe. Mas o sódio metálico, ele é muito reativo. Ele em água, ele já reage e volta para sódio mais. Então o sódio ele não vai nem receber e nem perder elétrons. E aí, quem que vai receber elétrons? Aí você pode lembrar disso, né? Tem uma sequência que eu não vou colocar aqui, que é meio chatinho de lembrar. Mas aí você tem que lembrar que o potencial de redução da água é maior que o potencial de redução do sódio, do Cl-. Então a água, nessa situação, vai receber elétrons, beleza? E quem que vai perder elétrons? O Cl-. Ah, o Cl- vai perder elétron e vai virar Cl2-? Não. Vão ser 2 Cl- fazendo uma reação que eles vão perder esses elétrons, eles vão se ligar formando o Cl2, que é esse cara da alternativa A aqui, que a gente sabe que vai ser um produto dessa reação. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Você vai consumindo água, você vai consumindo o Cl2 e o Cl- vai perder elétrons nesse polo e a água vai receber elétrons nesse outro. E aí o que vai começar a acontecer? Vai começar a ocorrer a formação de bolhas. Então quando você ligar essa pilha na água, você já vê subindo bolhas. No vídeo depois, real do experimento, você vai ficar mais claro isso. E aí sobe bolhas, e aí quais são as reações e os produtos que a gente tem aqui? A redução da água produz o gás hidrogênio. E a oxidação, a perda de elétrons do Cl- vai produzir o gás Cl2. Já vou colocar aqui um esqueminha para você saber como que faz isso. E aí, com o tempo, se está produzindo gás, o que vai acontecer com esse nível de água aqui dos tubos de ensaio que eu enchi? Eles vão reduzir. Então, olha a animação, a magia do PowerPoint, ó. Depois de um certo tempo, eu enchi esse tubo com gás hidrogênio e eu enchi esse tubo com gás cloro. Gás hidrogênio é combustível, é inflamável, gás cloro não. Beleza? Gás cloro, um gás de cor esverdeada, por isso que as bolinhas aqui têm tom esverdeado. E aí, quais são as reações agora? A gente vai ter uma semi-reação de redução, que é onde recebe elétrons, e uma de oxidação, que perde elétrons. Reações de óxido-redução, sempre tem alguém ganhando e sempre tem alguém perdendo elétrons. Então, a água recebendo elétrons. A água, quando ela recebe elétrons, ela produz o gás H2 e sobra 2OH-, né, ali no meio. Então, aqui vai começar a sobrar OH-, vai ficar um tubo básico aqui desse lado. A gente já vai ver o que vai ser a consequência desse OH- sobrando aqui. E do lado da oxidação, a gente tem o Na+ e o Cl-. Eu poderia colocar aqui só o Cl-, os dois Cl-, formando o Cl2 e perdendo 2 elétrons. Mas eu quis colocar o sódio para a equação ficar completa. Esse sódio, ele não está fazendo nada, ele é um íon espectador, ele só está assistindo. Então aqui o Na+ não está fazendo nada, aqui o Na+ não está fazendo nada, tanto que eu posso cortar ele. Mas na equação global você vai ver que vai fazer sentido. Já os dois Cl- vira Cl2 e perde 2 elétrons. Vermelhinho, ó, é a redução, recebe elétrons. Elétron no reagente, oxidação, elétron no produto, depois da seta, porque ele perdeu. E aí, se a gente somar tudo isso daqui, o que a gente vai ter? 2 águas mais 2 NaCl, porque 2 Na+ com 2 Cl- é 2 NaCl, formando H2, formando Cl2, e aí eu tenho 2OH- com 2 Na+. 2OH- com 2 Na+ dá 2 NaOH. E aí a gente tem os 3 produtos da eletrólise da água com sal de cozinha. Quais são esses 3 produtos? Olha aqui na ponta da caneta. H2, cadê a caneta, meu Deus? H2, tá aqui, Cl2 e NaOH. Por isso que eu falei que Cl2 era um produto da eletrólise da água com sal. Então o produto é H2, Cl2 e NaOH. E aí, esses 3 produtos, eles são produzidos industrialmente. Então, eu quero produzir cloro industrialmente, eletrólise da água com sal. Quero produzir hidróxido de sódio industrialmente, eletrólise aquosa da água com sal. Hidrogênio, nem tanto, mas dá para aproveitar também. Agora, um macete para você saber
quando a água reduz e quando a água oxida. Esse macete aqui foi um professor lá na Unicamp que ensinou para mim, eu achei genial, assim, porque eu fazia antes até errado, eu fazia, o H+, recebe elétrons e vira H2, mas não é o H+ que recebe elétrons e vira H2, é a água que recebe 2 elétrons e vira H2 e 2 OH-. Como que você faz isso, ó? Eu coloquei uma água aqui, ó, HOH, e coloquei outra água, ó, HOH. Eu coloquei ela dessa forma linear, com os elétrons azulzinho pra gente visualizar. Se eu colocar 2 elétrons aqui, qual elemento é mais eletronegativo e vai querer pegar esse elétron? O oxigênio. Então, se eu colocar 2 elétrons aqui e fizer uma redução, esse elétron vermelhinho ele vai ficar, ó, no oxigênio. E aí, o que vai acontecer? Esse elétron do hidrogênio e esse outro elétron do hidrogênio vai formar uma ligação e eu vou ter um H2, então eu vou ter o H2 produzido, e o OH de uma água e o OH da outra, como eles receberam cada um elétron, vai formar 2 OH-. Então a redução da água produz o quê? Produz H2 e produz 2 OH-. Se você fizer esse esqueminha aqui, você lembra que a água reduzindo produz H2 e produz 2 OH-, porque o oxigênio é mais eletronegativo, vai querer pegar aquele elétron, um macetinho aí para você lembrar. E é mais ou menos aí o que está acontecendo, tá? Na redução da água. E se a gente tiver essa água agora, esquece esses 2 elétrons vermelhos, tá? Pra lá. Se eu tiver só essas duas águas, perdendo elétrons, eu vou tirar elétrons dela agora. Quem que vai perder os elétrons? O oxigênio, que é mais eletronegativo e quer ficar com os elétrons, ou o hidrogênio, que é pouco eletronegativo e eu consigo arrancar esses elétrons facilmente, o hidrogênio. Então, se eu tirar os elétrons aqui, o que vai acontecer? Eu vou tirar, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou tirar os 4 elétrons que estavam na ligação OH, mas que estava com hidrogênio. E aí eu vou produzir 4H+, e vai sobrar isso daqui. O que aconteceu com esses 4 elétrons? Eles estão aqui, ó. Então tinha um elétron aqui, tinha um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. O que eles fizeram? Eles foram para lá. Então eu produzi 4 elétrons, a água está perdendo elétrons. Produzi 4 elétrons. O que me sobrou? Me sobrou 4H+, ó, 1, 2, 3, 4H+, e esses 2 oxigênios que estavam ali, com seus elétrons, eles se ligam. Por quê? Porque é o mais fácil que eles podem fazer, né? Eles estão com os elétrons deles ali, eles vão querer estabilizar isso, formando 2 ligações, completando o octeto. Vai fazer uma ligaçãozinha dupla e forma o O2. Então a água, não apareceu essa reação aqui, mas é um esquema. A água reduzindo forma H2 e 2OH-, a água oxidando forma 4H+, e 4H+, e um O2. Coloca duas águas e você sabe que não pode aparecer hidrogênios e não pode aparecer oxigênios. Não pode sumir hidrogênios e não pode sumir oxigênios. Coloquei duas águas, tem 4 hidrogênios. Se sofrer redução, manteve os 4 hidrogênios e manteve os 2 oxigênios. Como que manteve esses 4 hidrogênios e esses 2 oxigênios? Formando um H2 e formando 2 OH-. Fiz oxidação dessas duas águas. Vou manter os 4 hidrogênios, vou manter os 2 oxigênios. Não pode sumir átomo. Mas como que eles vão se estabilizar? 4H+, e vai formar o gás oxigênio. Beleza? Se eu só tiver água e sais ali que não vão sofrer eletrólise, por exemplo, sulfato aqui no lugar do cloro, de sódio. Se eu tiver água com sulfato de sódio, a água vai reduzir em um eletrodo e vai formar H2, e a água vai oxidar em outro eletrodo e vai produzir O2. Beleza? Legal, só que aí você vai ter que fazer o balanceamento, né? Porque nenhuma tá recebendo 2 elétrons, na outra tá perdendo 4, e aí você tem a eletrólise da água com sal que não sofre eletrólise. Aqui no caso, o cloreto ele vai sofrer oxidação e vai perder elétrons, mas se eu tiver água com sulfato de sódio, por exemplo, isso não acontece. São coisas mais complicadas, né? Eletrólise é um negócio difícil, você tá vendo aqui bolinha, um monte de coisa, tem que saber quem reduz, tem que saber quem oxida. O exercício não precisava disso, você viu que a gente fez só sabendo que ele era corrosivo, hidróxido de sódio, e só sabendo que ele formava um sal.
Não precisava saber quem eram os produtos da eletrólise, mas olha que legal, olha que maravilha que fica. E agora a gente vai colocar um indicador ácido-base. Quem? A fenolftaleína. Se eu colocar água com sal e fenolftaleína, o indicador fenolftaleína, ele fica rosa em meio básico. E aí o que vai acontecer? Se tiver fenolftaleína, não formou hidróxido de sódio nesse tubo aqui que está formando uma base, está formando soda cáustica, está formando hidróxido de sódio, aqui vai ficar rosa. Ah, e o outro não está ficando básico. Beleza? Então a gente colocou fenolftaleína, a gente enxerga esse tubo ficando rosa. E agora, para fechar a cereja do bolo, o vídeo aqui da NSSM, a Universidade de Ciências e Matemática da Carolina do Norte, fazendo isso, ó. É um tubo diferente, é um tubo em U, água com KBr. Aqui do lado que tá ocorrendo a redução da água, aconteceu a redução da água com presença de fenolftaleína, olha só, ficou rosa e a gente viu subindo bolhas, olha que coisa maravilhosa. E do lado de lá, a gente não tá vendo subir bolhas porque não tem Cl- aqui, não é NaCl, é KBr. Aí no KBr forma BR2, que tem esse tom mais esverdeado, aqui talvez seja outra coisa, e ele vai pro fundo com esse tom marrom. Então esse daqui, ó, esse marrom no fundo é por causa do BR2, tá? Aí já é uma coisa mais descritiva que a gente tem que decorar. Mas a água reduzindo, produziu H2, a gente viu as bolhas, ó, tá vendo as bolhas aqui, sobrou OH-, o meio ficou básico, como tem fenolftaleína, esse lado do tubo fica rosa, ó. Perfeito, né? Massa demais. Estudo fera. Isso daqui vale a sua inscrição, vale você deixar um comentário, vale você indicar para um amigo e vale você continuar estudando aqui pelo canal, né? Beleza? O canal é pequenininho ainda, pouca gente conhece, 4 mil inscritos, não é nada. Vamos subir aí, vamos para as cabeças pra gente ter uma base aqui pro pessoal conseguir estudar química de graça e tudo para todo mundo, beleza? Beleza. Sugestões, pessoal. Duas coisas aqui. Esse vídeo vale muito a pena você assistir, porque ele mostra os 5 métodos de proteção à corrosão. Aqui já é um tema mais específico de eletroquímica que cai muito no Enem. Então, metal de sacrifício, galvanização, galvanoplastia, efeito de barreira, passivação, tem que conhecer esses 5 métodos, ver esse vídeo aqui. E se você não manja ainda nem de pilha e estava vendo esse vídeo, né, porque você quer ver coisa mais avançada, e você não tá manjando de pilha, volta e dá uma olhada nesse exercício da Universidade Regional do Cariri, do Ceará, que ela é um exercício basicão de pilhas, aí você revisa pilhas, beleza? Vamos pro próximo?